Olha só, ela descobriu que a afilhada não era só a afilhada dela. Vamos ouvir comigo essa história aqui? O dia que eu descobri que a minha afilhada não era só a minha afilhada. Desde os meus 8 anos de idade, eu tenho uma melhor amiga que simplesmente vivia na minha casa. Porque como os pais dela eram, digamos, um pouco tóxicos com ela achava como minha casa fosse assim, um porto seguro pra ela. E eu adorava, porque imagina, eu tinha 8 anos de idade, ela também tinha 8 anos de idade. Então a gente cresceu junto e ela vivia na minha casa. E a mãe dela e o pai dela sempre deixavam ela ir pra lá. Até a minha festa de 15 anos eu dividi com ela. A minha mãe, ela fez questão de pagar o vestido da minha amiga e o nosso dia de princesa. E foi tudo pago pela minha família. A festa, tudo. Porque a gente não gostava de excluir ela de nada. E como ela tinha a mesma idade que a minha mãe meio que era mãe dela também, sabe? E quando a gente tinha uns 17 anos por aí, eu comecei a namorar um menino da nossa escola. Só que a minha amiga, ela nunca nem tchum pra nenhum menino da escola. Tipo assim, ela não dava moral pra ninguém. Mas eu até que não achava aquilo tão estranho assim, porque eu pensava, é o jeito dela. Ela sempre foi mais na dela, sabe? Então pra mim aquilo não era uma novidade. Novidade pra mim foi quando ela apareceu grávida com 19 anos. Daí sim eu fiquei muito chocada, porque eu fiquei pensando, gente, ela não namora com ninguém. Eu nunca vi ela ficando com ninguém. E eu era amiga dela há anos. Eu era a melhor amiga dela. E eu fiquei extremamente passada com tudo aquilo que estava acontecendo. Quando ela chegou pra mim e disse, amiga, eu tô grávida. E mais apavorada eu fiquei ainda quando ela se negou a contar quem era o pai da criança. Eu insisti muito na época pra ela me falar quem era o pai da criança, que eu não ia julgar ela. E ela falou que ela não queria contar pra mim e nem pra ninguém, porque ela sentia muita vergonha. Porque o pai do filho dela era uma pessoa comprometida. E aquilo me deixou abismada, porque ela era uma pessoa extremamente na dela, extremamente quietinha, e eu nunca imaginei que ela fosse ficar com uma pessoa que já era comprometida. Nunca. E eu, como amiga dela, ela passando por tudo aquilo que ela tava passando, grávida, aos 19 anos de idade, eu decidi não ficar insistindo, sabe? Porque eu pensei, no momento que ela quiser, que ela se sentir à vontade, ela vai me falar. Pois bem, passou algum tempo, ela contou pros pais dela, e os pais dela, que já não batiam muito bem da cabeça, piorou a situação. Eles ficaram 10 vezes pior com ela. Com isso, ela basicamente começou a morar dentro da minha casa. Só que pra mim, tava tudo de boa, porque ela era minha melhor amiga, a gente se dava super bem. Então ter ela ali, pra mim, era uma maravilha. Fora que a minha família adorava ela, todo mundo se dava muito bem com ela. E a minha mãe já via ela como se ela fosse uma filha, entende? Tanto que a minha mãe fez todo o chá de bebê do bebê da minha amiga. Inclusive, comprou a grande maioria das coisas do enxoval do bebê. Mas tudo mudou no dia em que eu vi ela e o meu namorado batendo boca no quintal da minha casa pela janela do meu quarto. Quando eu vi ela e o meu namorado batendo boca, eu desci correndo e fui até eles. Só que quando eu cheguei lá, eles simplesmente desconversaram. Mas sabe quando tu olha aquela situação e tu vê que tem alguma coisa de errado? Quando as pessoas, até o jeito das pessoas se olharem, tá estranho? Pois é, eu vi essa cena. Se fosse só uma discussão entre os dois, eu até entenderia. Mas não foi só uma discussão. Porque se tivesse sido só uma discussão, algo simples, por que eles iriam esconder de mim? Aquilo me deixou com uma sensação de desconfiança tremenda. Porque ela sempre me contava tudo, o meu namorado, até onde eu sabia, sempre me contava tudo também. E quando eu questionava os dois sobre o que tinha acontecido, eles simplesmente fingiam que nada tinha acontecido. Como se aquilo que eu tivesse visto do meu quarto era coisa da minha cabeça, quando eu sabia que não era. Como a minha amiga estava praticamente morando lá em casa e eu não queria mais os dois juntos, porque aquilo estava me incomodando, aquela situação, eu parei de levar o meu namorado da minha casa. E eu que ia até a casa dele. Até o dia que a minha afilhada nasceu. Porque como a minha amiga não tinha nenhum suporte dentro da casa dela, a minha mãe convidou ela para ir lá para casa, para ficar esse tempo do puerpério dela na minha casa, que a minha mãe, eu e a minha família iríamos ajudar ela. No dia que a minha amiga recebeu alta do hospital, fui eu, a minha mãe, o meu pai buscar a minha amiga pra levar ela pra minha casa. E com isso, a minha mãe, ela pediu pra mim que eu ficasse mais em casa com a minha amiga, porque a minha mãe, ela tinha muito medo da minha amiga desenvolver uma depressão pós-parto, até pelo fato dela não ter apoio de ninguém do meio dela, sabe, da família dela, e muito menos do pai do bebê, que a gente até o momento também nem sabia quem era. E assim eu fiz, eu fiquei mais em casa pra fazer mais companhia pra ela e também pra ajudar ela. Até acordar, de madrugada, eu acordava pra ajudar ela a amamentar, a trocar fralda. Eu praticamente fui mãe da minha filhada junto com ela. Só que como ficava muito mais tempo em casa com a minha amiga, eu praticamente não saía, o meu namorado acabou indo pra minha casa pra gente poder ficar um pouco junto também, pra ele poder me ver. E um dia de tarde, eu tava estendendo as roupinhas da neném, quando eu entrei dentro de casa, eu peguei os dois. Eu peguei os dois discutindo de novo, só que eu, que não sou boba nem nada, entrei dentro de casa,
pé por pé pra poder escutar o que eles estavam falando. Assim que eu entrei, eu já escutei a minha amiga falar: tu não pode contar isso pra ela, vai acabar com a minha vida e com a nossa amizade. No caso, a minha amizade e a dela. Logo em seguida, eu já escutei o meu namorado respondendo: se tu fosse mesmo amiga dela, não teria feito isso com ela. Tu tem duas opções, ou tu conta ou eu mesmo conto. Naquele momento, eu pensei que eu fosse desmaiar. Eu não podia acreditar que as duas pessoas que eu mais confiava no mundo estavam me traindo. Vocês têm noção disso? E que a criança que eu tava ajudando a criar era praticamente a minha enteada. Até o momento que eu escutei a minha amiga falar o seguinte: por que tu tá se metendo nessa história? Tu não tem nada a ver com isso. Vive a tua vida com ela e deixa a minha vida em paz. E o meu namorado respondeu com a seguinte frase: porque um dia ela vai descobrir. E no dia que ela descobrir, se ela souber que eu sabia e que eu acobertei 2 traidores, ela vai terminar comigo. Eu não vou colocar o meu relacionamento com a mulher que eu amo em risco por conta de 2 traidores. Tá me entendendo? Ou tu conta pra ela ou eu conto. Eu já esperei a tua gravidez passar e eu não vou esperar mais. Naquele momento, o meu coração já tava quase saindo pela boca. Mas eu juntei o resto de energia que me sobrou pra entrar na sala e dizer que quem tava exigindo a verdade agora era eu. Ela ficou totalmente pálida, ela não estava acreditando que eu tinha escutado tudo o que eles estavam falando. O meu namorado pegou a mochila dele e disse que ia pra casa dele porque a gente tinha muito o que conversar. Só que eu olhei pra ele e disse pra ele: pode soltar essa mochila aí, meu querido, que agora tu vai ficar aqui, ela vai ficar aqui e vocês dois vão me contar o que tá acontecendo. A minha amiga começou a chorar desesperada, dizendo que tudo aquilo tinha sido um erro e que ela me amava demais e não queria perder a minha amizade. Só que eu já tava no último do meu estresse e da minha raiva, porque não era uma pessoa escondendo algo de mim, era 2 pessoas escondendo, e eu queria saber o que era. Foi quando eu gritei com ela e disse pra ela parar de parar de chorar, que era pra ela me contar toda a verdade, porque eu não ia mais tolerar mentira nenhuma. Enquanto a minha amiga tava chorando de um lado, o meu namorado de outro falando: que fique claro que eu falei desde o início pros 2 te contarem, porque um dia tu ia descobrir e seria muito pior. Foi quando ela finalmente resolveu me contar a verdade. E era muito pior do que eu poderia imaginar. Ela me contou que um dia estava lá em casa, dormindo, e de madrugada foi pegar água na cozinha. E que lá ela encontrou quem? O meu pai. O meu pai, que é casado com a minha mãe. E lá ele começou a conversar com ela. E sabe o que ele disse pra ela? Que sentia algo diferente por ela. Que sabia que era errado, mas que ele via ela como uma mulher e não mais como uma menina. Ela me contou que de início ela tentou relutar bastante contra ele. Só que ele começou a agradar a ela, a dar presentinhos pra ela, a perguntar como é que ela tava. E que ela começou a ter alguém na vida dela que se importava com ela de uma maneira diferente. Uma maneira que ninguém nunca tinha se importado com ela. E o pior de tudo é que ela me contou que o encontro deles era de madrugada na minha casa. Debaixo do meu teto. Do teto da minha mãe, onde a minha mãe tava dormindo. E que foi em um desses encontros que o meu namorado encontrou os 2 se pegando na cozinha. Vocês têm noção disso? Naquele momento eu me senti a pior pessoa do mundo. Porque eu não podia acreditar que eu tinha colocado dentro da casa da minha mãe, que é uma mulher incrível, a amante do meu pai. Vocês têm noção disso? Quando meu namorado pegou eles de agarramento na minha casa e disse que ia contar sim pra mim, eles pediram, suplicaram pra que meu namorado não contasse pra mim, porque isso ia acabar com a nossa família, como se a nossa família já não tivesse acabada. O meu pai disse pro meu namorado que aquilo dali tinha sido uma coisa de momento e que não ia mais acontecer, que por favor pra ele não contar isso pra ninguém, principalmente pra mim, porque eu ia ficar despedaçada. E gente, o meu pai é o grande amor da minha vida e realmente isso me despedaçou de um jeito que a nossa relação nunca mais foi a mesma. Meu namorado disse pro meu pai que não ia contar pra mim que pegou ele com a minha amiga transando dentro da nossa casa, mas que se ele visse de novo, ele ia contar e que não tinha mais volta. E claro que quando a minha amiga apareceu grávida, a primeira coisa que o meu namorado lembrou foi que o meu pai tinha comido a minha amiga. Só que ela disse pro meu namorado não contar pra mim, ela implorou pra ele e disse que isso ia destruir com a vida dela, ia destruir com a nossa amizade e que ela já tinha falado pro meu pai que o bebê não era dele, porque ela não queria destruir o casamento dele. Só que no dia que eu peguei o meu namorado discutindo com a minha amiga lá no quintal de casa, era porque o meu namorado tinha visto
O meu pai dá um abraço diferenciado na minha amiga. Resumindo, eu mandei a minha amiga embora, eu confrontei o meu pai e obriguei ele a pagar uma pensão pra menina, porque, afinal, era filha dele também. Só que isso, gente, já faz 6 anos e eu não tenho a menor coragem de contar pra minha mãe. A minha filhada é o grande amor da minha vida, ela frequenta a minha casa, os meus pais adoram ela. Óbvio que meu pai tinha a obrigação de adorar ela, até porque é filha dele. Mas a minha mãe, ela tem loucura pela minha filhada. E se eu contasse isso pra ela, ia despedaçar o coração dela, e eu não tenho coragem de fazer isso com ela. No final de tudo, a minha melhor amiga, que eu considerava como irmã, me deu uma irmã. A nossa amizade, ela já não é mais a mesma, mas é óbvio que eu nunca vou deixar a minha irmã desamparada. Gente, assim, eu acho que essa amiga fez muito errado, né? Isso aí já é nisto que ela fez errado. Esse namorado eu achei muito sensato ele querer revelar esse segredo, né? E a amiga dela, assim, eu achei a atitude totalmente erradíssima, né? Ter se envolvido. Mas não só ela, o pai também, né? E eu, na minha cabeça, o pai tá mais errado. Porque, assim, não querendo apoiar, porque eu acho que essa amiga dela foi errada, mas como ela fala desde o início da história, ela é uma pessoa que ela não tinha o apoio dos pais, ela não tinha o carinho dos pais, era totalmente sozinha. E a pessoa, quando está vulnerável, ela cai em muitas coisas, sabe? Então, o pai ali, de querendo chegar perto, com esse jeito de querer chegar perto, de dar carinho e tudo mais, ela acaba, no momento de fragilidade, cedendo. Mas, eu acho que também, logicamente, ela foi errada, né? E eu acho que ela deveria super contar pra mãe dela, porque até eu tava vendo nos comentários também, que eu acho assim, que se ela esconde isso da mãe dela, ela acaba estando traindo também a mãe dela, de certa forma. Porque se o pai se envolveu com essa amiga dela, quantas pessoas ele não se envolve por fora também, né? Então eu acho que ela deveria contar. Esse foi o vídeo de hoje, é um prazer te ver aqui, até o próximo vídeo. Tchau!